Naquele parque silencioso, cercado pelas cores vibrantes do outono, duas vidas prestes a colidir de maneira inesperada revelariam que, às vezes, o verdadeiro escudo que carregamos não é o que construímos para os outros, mas o que impede nosso próprio coração de sentir. Sob o céu do nosso amor. Samuel não sabia exatamente o que o havia levado até aquele parque naquela tarde de outono. Ele, que sempre tinha tudo sob controle, sentia pela primeira vez que não sabia como resolver seus próprios problemas. Sentado em um banco isolado, observava as folhas alaranjadas caindo, perdendo-se em pensamentos sobre as últimas semanas. Um turbilhão de emoções o havia consumido e ele não encontrava a saída. Ao longe, Karina caminhava tranquilamente, distraída com suas próprias preocupações. Sua vida não era fácil, mas ela sempre encontrava consolo em observar as pessoas ao seu redor, tentando adivinhar suas histórias. Foi assim que seus olhos captaram a figura de Samuel, um homem que parecia perdido, mais nas emoções do que no ambiente ao seu redor. Curiosa e com o seu instinto empático, Karina se aproximou do banco sem saber bem o que a motivava. Ela não era do tipo de pessoa que invadia o espaço dos outros, mas havia algo naquela expressão de solidão e cansaço que a fez querer intervir. Com licença, disse ela, sua voz suave rompendo o silêncio ao redor. Samuel levantou os olhos, surpreso ao ver uma jovem parada à sua frente. Não pude deixar de notar. Você parece estar precisando de uma pausa. Posso me sentar? Samuel hesitou, mas algo na sinceridade do olhar dela o desarmou. Ele apenas acenou com a cabeça, incapaz de articular uma resposta adequada. Karina sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Eles permaneceram em silêncio por um momento, observando o movimento suave das folhas. Foi ela quem falou primeiro, sua voz gentil, mas firme. Às vezes, a gente se perde no meio de tudo. Mas, sabe, sempre há um jeito de voltar a se encontrar. Samuel não esperava aquilo. Suas conversas costumavam girar em torno de negócios, negociações e planos calculados. Mas aquelas palavras simples acertaram-no de forma profunda. Ele virou o rosto lentamente para ela, tentando entender quem era aquela mulher que parecia enxergar além de sua fachada. Você acha que é tão fácil assim? Ele murmurou com um toque de ironia na voz. Mas seus olhos, em vez de desdenhosos, buscavam uma resposta sincera. Karina sorriu de leve, seus olhos refletindo compreensão. Não, fácil nunca é. Mas às vezes tudo o que a gente precisa é de um ponto de partida, mesmo que seja tão simples quanto uma conversa com um estranho. Samuel sentiu algo mexer dentro de si. Ele, que sempre rejeitava ajuda, sentia que pela primeira vez poderia aceitar uma mão estendida. Sem perceber, sua muralha começava a ruir. Naquele momento, ele não era o empresário poderoso e resoluto. Era apenas um homem perdido. E Karina era a luz que ele não sabia que precisava. Karina olhou para Samuel, observando a maneira como ele parecia lutar consigo mesmo. Não era difícil perceber que ele carregava um fardo pesado, e apesar de sua aparência forte e controlada, havia uma vulnerabilidade evidente. Parece que você já deu seu primeiro passo, ela disse, inclinando-se levemente para a frente. Está falando sobre o que sente. É aí que as coisas começam a mudar, sabe? Samuel soltou um suspiro profundo, passando a mão pelos cabelos como se tentasse organizar os pensamentos. Ele não entendia por que estava falando com uma estranha sobre coisas que nem seus amigos mais próximos sabiam. Mas havia algo em Karina que o fazia se abrir. Eu sou... Ele começou, mas interrompeu-se. Ele queria dizer importante, rico, bem-sucedido. Mas sentiu que, naquele momento, nada disso importava.
Eu sou alguém que está acostumado a resolver problemas, a lidar com situações difíceis, mas desta vez sinto que não sei o que fazer. Karina assentiu, compreensiva. Nem sempre podemos controlar tudo. Às vezes precisamos aceitar que há momentos de fraqueza e tudo bem ser vulnerável. Isso não te torna menos forte. Aquelas palavras atingiram Samuel de uma maneira que ele não esperava. Ele estava acostumado a ser o protetor de todos ao seu redor, de sua empresa, de sua família, de seus amigos. Mas, naquele momento, sentia-se como quem precisava ser protegido. Karina sorriu para ele de forma reconfortante, e por um breve instante, Samuel se permitiu relaxar. Havia algo de reconfortante na presença dela, algo que ele não sentia há muito tempo. Eu sou Samuel, ele disse, finalmente se apresentando. E você? Karina, respondeu ela, seu nome saindo de forma leve, como se não tivesse peso. Eu trabalho aqui perto. Gosto de vir a esse parque depois do meu turno. Me ajuda a organizar meus próprios pensamentos. Samuel observou a simplicidade com que ela falava. Não havia pretensão em suas palavras, e ele apreciava isso. Ela não parecia interessada em quem ele era ou no que ele possuía. Apenas estava ali, naquele momento, como alguém comum, que tinha seus próprios desafios, mas que ainda encontrava espaço para oferecer empatia ao outro. Então você já tem sua própria terapia, disse ele, tentando esboçar um sorriso. Um lugar onde pode escapar. Karina riu suavemente, e o som era tão leve que Samuel sentiu sua tensão diminuir mais um pouco. Talvez sim, mas acho que, às vezes, a gente precisa de companhia, mesmo no nosso lugar seguro. O silêncio que se seguiu foi confortável. Samuel percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, ele estava apenas ali. Não havia pressa, não havia necessidade de estar em outro lugar ou resolver alguma crise. Depois de alguns minutos, Karina se levantou, ajeitando a bolsa no ombro. Foi bom conversar com você, Samuel. Espero que consiga encontrar o que está procurando. Ele a olhou, surpreso com a leveza com que ela se despedia, como se fosse uma interação comum. Ela não pediu nada, não deixou nenhum número ou maneira de manter contato. Apenas sorriu gentilmente e começou a se afastar. Karina! Ele a chamou, antes que ela pudesse ir longe. Ela se virou, curiosa. Obrigado. Ela apenas acenou com a cabeça e, com um último sorriso, desapareceu entre as árvores do parque. Samuel ficou ali por mais alguns minutos, sentindo a brisa fresca bater em seu rosto. Ele não sabia exatamente o que havia mudado, mas sabia que algo dentro dele havia se movido. E ele tinha certeza de que, de alguma forma, precisava ver Karina de novo. Samuel não conseguia parar de pensar em Karina desde aquele encontro no parque. Algo na maneira como ela falava, a simplicidade e a clareza com que via o mundo, o tinha desarmado. Ele sabia que, em um nível profundo, ela havia tocado em algo dentro dele que estava há muito tempo adormecido. Dias se passaram e ele voltou ao parque, secretamente esperando encontrá-la novamente. Ele não sabia se estava em busca de respostas ou se simplesmente desejava aquela sensação de paz que Karina tinha trazido. Era uma tarde de céu nublado quando Samuel a viu novamente. Ela estava sentada em um banco perto do lago, com um livro nas mãos. Ele hesitou por um momento, observando-a de longe. Não queria invadir seu espaço, mas a vontade de se aproximar era mais forte. Lentamente, caminhou até ela, tentando não parecer ansioso. Você realmente gosta deste parque? Ele disse, quebrando o silêncio. Karina ergueu os olhos do livro, surpresa ao vê-lo. Um sorriso suave apareceu em seu rosto, como se ela já esperasse que ele fosse aparecer em algum momento. Gosto, sim, respondeu ela, colocando o livro de lado. Mas não esperava te ver por aqui de novo.
Eu não sabia que também gostava tanto deste lugar, ele disse, sentando-se ao lado dela, embora ambos soubessem que ele havia voltado com a esperança de encontrá-la. Karina riu, um som tranquilo e natural, e Samuel se viu querendo ouvir mais daquela risada. Você está bem? Perguntou ela, olhando-o com aquele mesmo olhar compreensivo que tanto o atraíra da primeira vez. Samuel ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Estava melhor? Ele não sabia. Mas o fato de estar ali, falando com Karina novamente, lhe dava uma estranha sensação de conforto. Acho que estou começando a encontrar meu caminho. Ele admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade de suas palavras. Karina assentiu lentamente, sem pressioná-lo a falar mais. Ela parecia ter a habilidade de criar espaço para ele, um espaço onde ele não se sentia julgado ou apressado. Fico feliz por isso, disse ela, voltando o olhar para o lago. Todo mundo merece encontrar um pouco de paz. O vento soprava suavemente, agitando as folhas ao redor. Samuel olhou para Karina, percebendo como ela parecia tão à vontade, tão em paz consigo mesma, apesar de ter uma vida que provavelmente era cheia de desafios. Ele se perguntou o que havia por trás daquele sorriso tranquilo, qual era a história dela. E você? Ele perguntou, voltando-se para ela. Está tudo bem com você? Karina deu de ombros, olhando novamente para ele com aquele olhar que parecia ler sua alma. Estou como sempre, enfrentando o que a vida coloca no meu caminho. Mas tento não deixar isso me abalar demais. Samuel sentiu a força escondida por trás das palavras dela. Não era uma mulher frágil. Ela sabia muito bem o que era enfrentar o mundo, mesmo que o fizesse de maneira discreta. É difícil acreditar que alguém como você, que parece ter tudo sob controle, tenha problemas, disse ele. E logo se arrependeu da observação. Desculpe, não quero parecer invasivo. Karina apenas sorriu. Ninguém tem tudo sob controle, Samuel. Nem eu, nem você. Estamos todos tentando fazer o nosso melhor, mas a diferença é que eu aceito isso. Não preciso controlar tudo. Só preciso viver o melhor que posso, um dia de cada vez. Samuel sentiu um aperto no peito. Ela tinha uma sabedoria simples, mas profunda, e ele se sentiu pequeno por sua própria necessidade de estar no controle o tempo todo. Acho que tenho muito o que aprender com você, Karina, ele disse, sua voz mais suave do que antes. Ela sorriu novamente, mas dessa vez havia algo a mais em seu olhar. Uma conexão silenciosa se formava entre os dois, um entendimento mútuo de que, de alguma forma, eles haviam começado a transformar um ao outro. O tempo passou mais rápido do que Samuel percebera. Eles conversaram sobre coisas simples e profundas, trocando histórias sobre suas vidas, seus desafios e suas esperanças. Quando finalmente o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Samuel soube que aquele segundo encontro era o início de algo muito maior. Ele se despediu de Karina, sentindo que, pouco a pouco, sua vida estava tomando um rumo diferente. E ela era a razão disso. Os dias seguintes foram marcados por encontros ocasionais, mas cada vez mais significativos entre Karina e Samuel. Às vezes era no parque, outras em um café próximo ao trabalho de Karina. O que começou como conversas simples e despretensiosas, logo se transformou em algo mais profundo. Ambos começavam a compartilhar mais de suas vidas, e Samuel, que sempre fora reservado, se via contando para Karina coisas que nunca havia falado para ninguém. Certa noite, depois de mais um encontro casual, Samuel se ofereceu para acompanhá-la até em casa. Não era uma oferta feita por obrigação, mas por um desejo verdadeiro de passar mais tempo com ela. Karina hesitou por um momento, mas logo aceitou com um sorriso. Está bem,
Mas você não precisa me tratar como uma dama frágil, disse ela brincando enquanto eles caminhavam lado a lado pelas ruas iluminadas. Eu não estou. Só quero garantir que você chegue em segurança. Ele respondeu, o tom despreocupado, mas havia um brilho de sinceridade em seus olhos. Conforme eles caminhavam, a conversa fluía naturalmente. Karina falava sobre os desafios de seu trabalho, e Samuel ouvia atentamente, cada vez mais intrigado com a maneira como ela encarava a vida de uma forma tão positiva, apesar de todas as dificuldades. Às vezes, sinto que você sabe muito mais sobre mim do que qualquer outra pessoa. Samuel confessou, parando por um momento enquanto olhava para o céu estrelado. Karina parou também, virando-se para ele. Talvez porque você se permite ser você mesmo quando estamos juntos, respondeu ela, os olhos gentis, mas cheios de entendimento. Samuel nunca havia pensado nisso dessa forma. Com ela, ele não precisava usar a máscara do homem de negócios implacável ou do protetor de todos. Ele era apenas Samuel, um homem com suas próprias fraquezas, medos e, agora, um desejo crescente de estar ao lado dela. Samuel começou hesitando por um momento, as palavras presas em sua garganta. Karina, eu não sei como expressar isso, mas desde que você entrou na minha vida, as coisas começaram a mudar. De alguma forma, você me fez perceber que eu não preciso ser sempre aquele que carrega o peso do mundo. E eu aprecio isso mais do que consigo dizer. Karina o olhou por um longo momento, sentindo a profundidade das palavras dele. Ela sabia que Samuel estava sendo verdadeiro, e isso mexia com algo dentro dela também. Ela não estava acostumada a depender de ninguém ou a ser dependente, mas algo em Samuel a fazia querer abrir seu coração também. Fico feliz por isso, Samuel, mas saiba que eu também sinto o mesmo. Você trouxe algo novo para a minha vida, algo que eu não esperava. Por um breve momento, eles ficaram ali, parados na rua, em silêncio. O mundo ao redor parecia distante, como se apenas eles dois existissem. Samuel deu um passo mais perto e Karina sentiu o calor de sua presença. Ela sabia que aquilo que estava crescendo entre eles era algo real, mas também sentia o peso das diferenças entre seus mundos. Eu acho que... Samuel começou a falar novamente, desta vez mais suavemente, mas antes que pudesse terminar, Karina sorriu e interrompeu. Acho que está na hora de você me deixar ir para casa, disse ela brincando, embora o momento fosse carregado de emoções. Samuel riu levemente, respeitando o tempo dela, mas sabia que não podia mais negar o que sentia. Você está certa. Vou respeitar seu tempo. Mas saiba que eu estou aqui, Karina. Estou aqui por você. Ela sorriu para ele, um sorriso cheio de promessas silenciosas e emoções não ditas. Depois de uma breve despedida, Karina entrou em sua casa, deixando Samuel parado na calçada, refletindo sobre o quanto ela já significava para ele. Ele sabia que suas vidas eram muito diferentes, mas também sabia que, quando estava com Karina, nada mais importava. E estava disposto a enfrentar qualquer coisa para estar ao lado dela. As semanas passaram, e Samuel e Karina estavam cada vez mais próximos. Porém, enquanto eles se conectavam, o mundo exterior começava a pressionar Samuel de maneiras que ele não imaginava. Sua vida no mundo dos negócios era implacável, e a notícia de que ele estava se envolvendo com alguém de fora desse círculo começou a circular. Os rumores chegaram rapidamente à alta sociedade, e não demorou para que Samuel começasse a sentir as consequências. Uma noite, enquanto eles jantavam juntos em um restaurante discreto, Samuel recebeu uma ligação urgente de sua mãe, Verônica. Ela sempre foi uma mulher controladora, obcecada pela imagem pública da família, e Samuel sabia que lidar com ela seria uma batalha. Samuel, precisamos conversar,
disse Verônica, sua voz séria e direta, como de costume. O que estou ouvindo sobre você e... Uma mulher que não tem nada a ver com o nosso círculo? Isso não pode continuar. Samuel suspirou, sabendo que aquele momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Ele olhou para Karina, que estava distraída com o menu, alheia ao que acontecia no telefone. Mãe, esse não é um assunto seu, respondeu ele, tentando manter a calma. Claro que é. A voz dela ficou mais aguda, irritada. Você sabe como isso reflete em nossa família. Uma mulher sem posição, sem dinheiro? O que as pessoas vão dizer? Samuel fechou os olhos por um momento, tentando afastar a frustração que crescia dentro dele. Ele amava Karina por quem ela era, e o fato de que o status social dela estava se tornando um problema o irritava profundamente. Eu não ligo para o que as pessoas dizem, mãe. O que eu sinto por Karina é real, e isso é o que importa, ele disse mais firme. Do outro lado da linha, Verônica riu, mas sem alegria. Samuel, você é um homem de negócios. Você sabe como o mundo funciona. Os sentimentos não importam quando se trata de reputação. Você vai arruinar sua imagem, sua carreira. E essa mulher, essa Karina, o que ela poderia oferecer a você além de problemas? Samuel segurou o telefone com força, tentando manter sua voz baixa para não chamar a atenção de Karina. Não me venha com isso, mãe. Já estou cansado de viver conforme as expectativas dos outros. Karina é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em muito tempo, e eu não vou renunciar a ela por causa de boatos. Verônica fez uma pausa, e então sua voz veio fria e calculada. Se continuar com isso, Samuel, não espere meu apoio, nem da família. Pense bem no que está em jogo. Antes que ele pudesse responder, Verônica desligou, deixando-o com um sentimento pesado no peito. Ele guardou o celular no bolso, seu humor completamente abalado pela conversa. Samuel sabia que a resistência da família seria um obstáculo difícil de enfrentar, e ele se perguntou se Karina estaria disposta a passar por isso ao lado dele. Enquanto Samuel tentava se recompor, Karina finalmente olhou para ele, percebendo que algo estava errado. Está tudo bem? Perguntou ela, a preocupação evidente em seu rosto. Samuel forçou um sorriso, mas seus olhos refletiam a tensão que ele sentia. Só problemas familiares. Nada com que você precise se preocupar. Karina o observou por um longo momento, percebendo que ele estava escondendo algo, mas ao mesmo tempo respeitando o espaço que ele precisava. Se você precisar conversar sobre isso, estarei aqui, ela disse calmamente, tocando levemente sua mão sobre a mesa. Samuel sentiu um calor no peito ao ouvir aquelas palavras, mas sabia que o caminho à frente seria difícil. Ele queria proteger Karina de toda a pressão e críticas que viriam, mas também sabia que não poderia lutar contra o mundo sozinho. A pergunta que ecoava em sua mente era: será que Karina estaria disposta a enfrentar tudo isso com ele? Dias depois da conversa tensa com sua mãe, Samuel se viu forçado a comparecer a um evento social que sua família havia organizado. Era uma daquelas festas cheias de pessoas ricas e influentes, com champanhe sendo servido em bandejas de prata e conversas cheias de superficialidade. Ele odiava esse tipo de ambiente, mas sabia que precisava manter as aparências por causa dos negócios. O que ele não esperava era a presença de Helena. Helena sempre havia sido uma das favoritas de sua mãe. Rica, bem educada e ambiciosa, ela parecia a mulher perfeita para alguém como Samuel. Ponto de vista da sociedade, pelo menos. Eles haviam tido uma breve história no passado, mas nada que realmente despertasse o interesse genuíno de Samuel. No entanto, para sua família, Helena era a mulher ideal. Quando Samuel entrou no salão, foi quase instantâneo. Helena estava ao lado de sua mãe, ambos conversando como velhas amigas.
Ao vê-lo, os olhos de Helena brilharam com um toque de arrogância e interesse. Samuel, querido, disse ela, aproximando-se com um sorriso ensaiado. Quanto tempo! Eu estava me perguntando quando teria a chance de vê-lo de novo. Ele forçou um sorriso, tentando manter a civilidade. Helena, é bom te ver, respondeu ele, tentando parecer indiferente. Enquanto isso, Karina, que Samuel havia convidado para acompanhá-lo ao evento, estava do outro lado da sala. Ela não se sentia à vontade naquele ambiente. O brilho opulento da festa, as roupas caras e as conversas cheias de pretensão a faziam se sentir deslocada. Mas ela estava ali porque queria apoiar Samuel, mesmo sabendo que enfrentaria olhares julgadores. Foi quando Helena a viu. Com um sorriso frio, Helena se aproximou de Karina, como uma predadora que avista sua presa. Samuel, que estava observando de longe, percebeu o movimento e soube imediatamente que algo ruim estava para acontecer. Ah, você deve ser Karina, disse Helena, sua voz transbordando condescendência. Samuel mencionou algo sobre você. Karina sentiu a hostilidade no tom de Helena, mas tentou manter a compostura. Sim, sou eu. E você é... Helena. A resposta veio rápida e cortante. Samuel e eu nos conhecemos há muito tempo. Na verdade, nossas famílias sempre acharam que... Bem, você entende. Karina não reagiu, mas sentiu o desconforto aumentar. Era claro que Helena estava tentando estabelecer alguma posição de superioridade. Deve ser interessante para você estar em um lugar como este, não é? Continuou Helena, seu olhar passando rapidamente pelo vestido simples de Karina. Não que haja algo de errado nisso, claro. Só estou dizendo que não é exatamente o tipo de lugar que você está acostumada, imagino. Karina apertou os lábios, sentindo o golpe das palavras. Ela sabia que Helena estava tentando humilhá-la, mas decidiu não morder a isca. Cada um tem seus próprios espaços, respondeu Karina com calma. E estou aqui porque Samuel me convidou. Helena soltou uma risada curta, quase debochada. Claro que sim. Ele é muito... generoso, não é? Sempre tentando ajudar aqueles que precisam. A insinuação nas palavras de Helena foi clara. Antes que Karina pudesse responder, Samuel se aproximou, ouvindo o final da conversa. Helena, acho que já está bom por hoje, disse ele, sua voz firme, mas controlada. Helena lançou a Samuel um olhar inocente, como se não tivesse feito nada de errado. Eu só estava conversando com sua convidada, Samuel. Quer dizer, é sempre bom conhecer as pessoas que fazem parte da sua vida. Temporariamente, claro. Samuel a encarou, sua paciência visivelmente desgastada. Karina não é uma pessoa temporária na minha vida, e eu sugeriria que você começasse a tratá-la com o respeito que ela merece. Bem, se você diz. Mas acredite, Samuel, você poderia fazer muito melhor. Ela lançou um último olhar depreciativo para Karina antes de se afastar, sua postura arrogante intacta. Samuel suspirou, sentindo o peso do momento, e virou-se para Karina, que estava visivelmente abalada, embora tentasse não demonstrar. Karina, eu sinto muito por isso, disse ele, segurando suas mãos com ternura. Ela não tinha o direito de falar com você desse jeito. Karina olhou para ele, tentando encontrar as palavras certas. Ela sabia que estar ao lado de Samuel significava enfrentar situações como essa, mas a humilhação que sentiu naquele momento ainda era difícil de engolir. Eu sei que sua vida e a minha são diferentes, Samuel, ela disse baixinho. Mas ser tratada assim, eu não sei se consigo suportar isso. Samuel a puxou para mais perto, seus olhos cheios de preocupação. Eu estou aqui por você, Karina. Eu sei que esse mundo é cruel, mas nós podemos superar isso juntos. Por favor, não desista de nós. Karina olhou nos olhos de Samuel, vendo o quanto ele estava comprometido,
mas também sentindo o peso de tudo o que teria que enfrentar ao lado dele. Continua no próximo episódio.